Todas as atribuições a Deus nunca poderá explicar o que é Deus, porque todas essas atribuições nada mais são do que aspectos das infinitas possibilidades daquilo que é Deus. Mas afinal, então, o que é Deus? Deus é o conjunto de todas essas infinitas atribuições? Deixa eu explicar melhor essa ideia. O que é Deus? Mas afinal, antes de saber o que é Deus, deveríamos fazer a seguinte pergunta: Deus existe? Ou ele meramente é uma criação puramente humana? Mas se Deus existe, por que existe o sofrimento? Enfim, quando a gente levanta a questão sobre Deus, surgem muitas outras questões, né? Mas vamos dar mais ênfase na questão se Deus existe. O que você acha? Deus existe? Vamos primeiramente usar um conceito que Allan Kardec usa. Imagina que você está fazendo uma viagem de trem e, vislumbrando toda a paisagem, você se depara com uma bela escultura de pedra. E você fica admirado e pensa: nossa, que maravilha, que beleza, eu nunca vi escultura tal como essa. E só pelo fato de você admirar essa escultura, você deduz que por trás daquilo existe um grande artista, é ou não é? Por trás de uma grande obra sempre existirá um grande artista. Nós podemos traduzir isso como um trabalho inteligente. E eu não preciso necessariamente conhecer quem é o artista, mas pela obra eu já deduzo, dentro de uma objetividade, que exista esse artista, ou que já existiu esse artista. Correto? Ou seja, por dedução, embora não conheça diretamente o artista, pela sua obra, eu sei que ele um dia existiu. Mas agora, quando a gente olha por todo esse espetáculo, esse mover da natureza, quando você vê todo esse ecossistema se movimentando, tentando se equilibrar, todo esse mover de todos os seres, incluindo nós, e você para, reflete um pouco e percebe que a vida ela é bela, a vida é algo fantástico, espetacular. Mas quando eu olho ou penso o que está por trás desta vida, às vezes eu quero trazer um pensamento talvez mais objetivo, mais científico para esta coisa. E eu digo, olha, o que está por trás disso é a natureza por si, porque a natureza ela se cria por si. E a vida ela surgiu do caos, do acaso, do nada, e ao longo dos bilhões de anos, aqui estamos nós. E pelo fato de eu conhecer e admitir que a vida ela é complexa e extremamente inteligente e extremamente laboriosa em tudo que ela faz, quando você, por exemplo, pega uma simples folha de uma árvore e você, se você tem a possibilidade de estudar aquela folha, colocar um microscópio ali, você vai ver que as coisas funcionam na espécie de um fractal. E quanto mais você vai se aprofundando naquela folha, mais você vai percebendo que aqueles filamentos que compõem aquela folha é feito de coisas tão complexas, de coisas tão enigmáticas. Isso é uma única folha. Então você percebe que a natureza ela é inteligente, mas ela é autocriadora. Ela surgiu do caos, ela surgiu do acaso. E ao longo dos milhões de anos aqui estamos cada vez mais envolvidos nessa criação que parece que fica cada vez mais complexa. Mas não precisa necessariamente haver um autor para toda essa complexidade, porque a natureza ela se cria por si. Então não necessariamente não precisa haver um autor, porque eu nunca ouvi falar desse autor de uma forma objetiva. Então eu prefiro acreditar que isso não passe de contos de fadas, ou de mitos, ou de crendices religiosas. Porque é mais fácil, ou mais objetivo acreditar que tudo isso surgiu do acaso, mesmo eu admitindo que tudo isso seja complexamente inteligente.
Mas por que é que eu também não posso aplicar esse mesmo raciocínio objetivo em relação à escultura de pedra quando eu contemplo da janela do trem? Porque eu também poderia atribuir aquela escultura a uma criação própria da natureza e que aquilo surgiu ao acaso, ao longo de milhões ou bilhões de anos, aquela estátua de repente se conformou ali, de maneira que eu possa contemplar aquela beleza. Mas quando eu aplico esta mesma ideia na escultura, parece que essa ideia ela não é tão objetiva. Mas quando eu aplico a ideia de que existe um autor para todo esse trabalho complexo e laborioso da natureza, parece que essa ideia é descabível. Mas por que eu penso desta forma? Talvez seja um pouco simples eu entender isso. É simplesmente porque aquilo que eu vejo na estátua de pedra bela é aquilo também que eu posso ver o seu escultor trabalhando. Eu já vi escultores, eu já vi artistas, eu tenho acesso a essas pessoas, então eu posso concluir que por trás daquela bela estátua existe sim um belo artista, um grande artista. Mas por eu não conhecer o grande autor que está por trás da natureza, é melhor eu matá-lo. É melhor eu dizer que ele não existe. Entende? Então você vê que quando você emprega um raciocínio objetivo em relação à estátua, parece que esse raciocínio ele perde credibilidade quando eu aplico o que está por trás da vida, o que está por trás da natureza. Mas nessa reflexão eu acredito que já dê para você deduzir que por trás de toda obra existe um grande autor. E a pergunta é: Deus existe? Mas agora se eu começo a pensar que realmente isso faz sentido eu acreditar na existência de um Deus, o que é esse Deus? Eu acredito que a melhor forma de talvez tentar entender o que é Deus seria sob a visão do Kybalion, que Deus é o todo e que Deus é aquilo que nada que existe está fora dele. Porque se eu penso no Deus, ao mesmo passo que eu penso no artista que esculpe aquela estátua, eu penso que esse Deus não pode ser o Deus criador que está por trás de todas as coisas. Porque eu penso que se existe um Deus que criou a natureza, de onde ele extraiu toda essa matéria para criar a natureza? Ele extraiu de fora dele, de um outro espaço-tempo, de um outro ambiente? Então esse Deus não pode ser Deus porque ele extrai as coisas de fora dele. Mas o Kybalion nos dá uma luz. Ele diz que toda a criação que advém desse grande autor não é extraído de fora dele, mas tudo está contido nele. No entanto, o Kybalion diz que todas as coisas estão na mente do todo. O todo é mental. Então, o todo pensa e as coisas criam. Mas o todo, o que é o todo? O todo é aquilo que está em tudo, que está em toda parte. O todo é o conjunto das infinitas atribuições. Embora nenhuma dessas atribuições possa explicar o que é o todo está em si, em todas essas atribuições. Então todas essas atribuições que nós damos àquela questão de Deus, nada mais é do que um fragmento, um aspecto do que realmente é Deus. Vamos entender melhor o que é, como que a gente compreende a realidade, como que a gente atribui Deus ou atribui o todo, como a gente cria essas ideias de um autor para todas essas coisas, ou essas ideias de Deus, do Criador, essas ideias que advêm de religião, de mitos. Nós só podemos compreender o mundo quando nós observamos alguma coisa e dessa coisa nós extraímos
alguns aspectos, algumas perspectivas. Por exemplo, como um biólogo ele vai analisar o corpo humano? Ele não vai analisar o corpo humano como um todo, mas sim um conjunto de muitas coisas. O biólogo talvez ele olhe para o corpo humano e ele vai ver que ali existe órgãos, tecidos, células, veias, e é o conjunto de muitas coisas trabalhando que forma o corpo humano. Você entende que isso é uma abstração para se ter uma ideia do que seria o corpo humano? Mas eu não posso dizer que isso é o corpo humano como um todo, porque talvez um físico tenha uma outra ideia do que é o corpo humano, porque ele vai abstrair as ideias do que seria o corpo humano baseado no teu conceito, nos teus estudos. Talvez um religioso vá extrair essas ideias baseado no conceito que ele aprendeu religiosamente. Então você percebe que toda vez que nós tentamos compreender alguma coisa, nós tiramos um pouco daquela coisa para a gente compreender. E o que a gente tira, a gente dá nome, a gente enumera, que é para ficar uma forma mais talvez clara da gente explicar as coisas. Mas você percebe que toda vez que a gente olha para as coisas, a gente não consegue enxergar as coisas na totalidade, mas sim um fragmento daquilo que é em si na totalidade. E quando você pensa o que é Deus, aos olhos da religião, vai existir uma extração do todo. Percebe? Existe o todo e as pessoas pensam um pouquinho daquilo que é o todo para tentar explicar o que é o todo, o que é Deus. Ou seja, a ideia religiosa de Deus nunca poderá explicar o que é Deus, porque a ideia religiosa de Deus não deixa de ser uma espécie de meia-verdade em relação ao que é Deus, mas é um fragmento. E é necessário às vezes, porque é a única forma que nós podemos talvez explicar alguma coisa e dar um sentido mais real para esta coisa. Mas por mais que nós empenhamos esforços para explicar esta coisa que não se explica, toda vez que nós pensamos um pouco disso, nós deixamos isso preto e branco. Deus, ele é todas as infinitas cores possíveis. Mas toda vez que eu tento explicar um pouco desse todo, ao puxar um pouco dessas infinitas cores, eu deixo tudo isso em preto e branco. Entende? Esse preto e branco não deixa de ser partes do todo, mas eu nunca posso explicar o todo através desse preto e branco. Compreende? Sendo assim, o fato de eu ouvir dos religiosos que Deus existe, e por eu achar esse Deus tão incongruente, isso pode se fazer valer o fato de eu dizer que Deus não existe? Porque se você para perceber o que é o ateísmo, o ateísmo, com profundidade, só é uma não concordância com o Deus com que os religiosos dizem. Eu não acredito no Deus que os religiosos dizem. Eu não estou de acordo. E por isso, eu sou ateu. Você entende? Eu poderia dizer que eu não acredito no aspecto de Deus que é trazido pela religião. Porque é um Deus que ele é um tanto quanto incongruente em relação à realidade. Você entende? Mas quando você percebe desta forma, você vai entender que toda tentativa de explicar a existência, toda tentativa de explicar Deus, são apenas projeções, abstrações, e que, no entanto, não tem muito a ver com a essência daquilo que é. Entende? Mas agora que eu entendi que Deus é o autor de todas as coisas, mas que ele em si nunca poderá ser explicado, mas ainda assim agora eu percebo que Deus existe. Se Deus existe, por que existe o sofrimento então? Por que as pessoas morrem? Por que as pessoas sofrem? Mas será que todo esse sofrimento ou a questão da morte também não é uma crença nossa?
É uma atribuição nossa em relação às coisas, em relação àquilo que é. Digamos, por exemplo, que se eu sou uma pessoa religiosa e eu acredito que quando eu morrer, eu irei morar no céu com Deus. Afinal, o que é a morte então para mim, se não um passaporte talvez do inferno para o céu? Então a morte não é tão ruim, a morte é gloriosa, porque é através da morte que eu vou me encontrar nos seios de Deus. Você entende? Então se eu levo essa concepção de se Deus existe, então por que existe sofrimento e morte? Talvez o sofrimento e a morte seja um caminho que nos leve até Deus. Então não seja tão, talvez não é algo tão ruim assim. E também tem outra questão de que por que nós sofremos? É porque Deus quis que nós sofrêssemos? Ou simplesmente porque nós não sabemos como viver? Ou simplesmente porque nos falta consciência de aprender a viver realmente uma vida plena? Será que o sofrimento não é talvez um educador para que nós, através do sofrimento, vamos nos endireitando e nos direcionando a um caminho certo? Então você percebe que se Deus existe, isso também não vai fazer a menor importância em relação ao sofrimento e à morte. Porque quando nós pensamos na ideia de um todo, eu também posso englobar que o sofrimento e a morte faz parte do todo, porque nada pode estar fora do tudo. E eu também prefiro entender que a ideia de sofrimento e a ideia de morte é uma atribuição que nós damos a esse fenômeno da vida, mas que, no entanto, nós tememos não porque essas coisas de fato sejam ruins, mas é porque nós não compreendemos como funciona essas coisas de fato, entende? Quando eu penso na morte, eu projeto 1 milhão de coisas ruins em relação a ela. Mas o que é a morte se eu nunca passei por ela? Só saberei quando passar? E se de repente a morte é a eterna união com aquilo que não se explica? Como podemos saber? Então você vê que o fato de Deus existir como todo e não somente como atribuição, isso não exclui o fato de não haver sofrimento e morte. Muito pelo contrário, são aspectos também do todo, são aspecto também de Deus. E que todas essas coisas que nos faz sofrer são coisas que talvez nos sirvam de guias para a gente despertar a nossa consciência. Enfim, para resumir, todas as atribuições a Deus nunca poderão de fato explicar aquilo que é Deus. Porque Deus, ele é o conjunto de todas essas infinitas atribuições. E você, o que você pensa sobre isso? Deus existe?